Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre lei de Faraday. Recentemente eu fiz um vídeo sobre lei de Lenz e a lei de Faraday ela está muito interligada com a lei de Lenz, porque ambas falam sobre a produção de corrente elétrica e DDP, diferença de potencial, ou seja, voltagem, em uma espira, num circuito fechado, seja ele uma espira, seja um solenoide, uma bobina, a gente vai ver isso melhor, tá? Mas fala sobre a produção de energia elétrica através de uma variação do fluxo magnético. Bom, então, rapidamente, o que é a lei de Faraday? A lei de Faraday, ela mostra pra gente o seguinte: toda vez que eu tiver uma espira, professor, o que é uma espira? Para você ter uma ideia melhor do que uma espira, eu vou fazer um desenho aqui. Imagina o seguinte: imagina que você tem um fio condutor, tá? Um cabo qualquer, um fio condutor, e ele está esticadinho aqui. E você vai lá e faz o quê? Faz uma espécie de um laço, uma volta. Quando você fez uma volta, deu uma voltinha, você produziu uma espira, tá? Então é um circuito fechado. Você fez uma janelinha aqui, tudo bem? Essa janelinha a gente chama de espira, tudo bem? Então, só para que você entenda o que é uma espira. Uma espira nada mais é do que uma volta, um condutor retilíneo que eu fiz um círculo com ele ou alguma coisa parecida. Podemos ter espiras quadradas, retangulares, enfim, tá? No caso aqui eu estou falando de uma espira circular, tá? Então, olha só. O que acontece? A forma como se fosse uma janela, tá vendo essa parte roxa destacada aqui? Meio roxa, meio rosa, na verdade. Então, o que acontece? Essa espira, toda vez que eu tenho uma espira e que por essa espira está passando linhas de campo magnético, ou seja, um campo magnético está atravessando essa região, né? Posso até fazer uma analogia com uma janela, imagina, né, flechas atravessando uma janela. Então, essas flechinhas aqui que eu estou falando, que é o campo magnético, ele está atravessando essa janelinha aqui, que é a espira, e isso está provocando um que nós chamamos de fluxo magnético. Depois eu vou colocar o link para vocês, né, se quiserem acessar a aula anterior, né, sobre lei de Lenz, que eu explico melhor o que é essa ideia do fluxo magnético, tá? Então vai gerar um fluxo, vai gerar uma passagem dessas linhas de campo aqui. E nós sabemos o que altera esse campo magnético, esse fluxo magnético, essa passagem de magnetismo através dessa janelinha aí, dessa espira. Então, três coisas podem alterar. A quantidade de linhas de campo, que está sendo representada pela letra B aqui, o campo magnético, a intensidade do campo magnético. Ou seja, quanto mais setinhas eu tiver aqui, mais flechinhas atravessarem aqui, mais fluxo eu vou ter. Outra coisa que vai alterar é o tamanho dessa janelinha, não é? Se a janelinha é menor, menos flechinhas passam. Se a janelinha é maior, mais flechinhas passam. Ok. E o ângulo, tá? O ângulo também vai mudar bastante. Então, uma vez que nessa situação aqui eu tenho, aqui dá para a gente poder ver aqui, né? A gente consegue ver isso aqui com facilidade. Imaginem se essa minha janelinha ela não tivesse de pezinha, né? Ela tivesse deitadinha, ó. O que vai acontecer na hora que ela deitar aqui, ó, não é? Tudo bem? Quando ela deitar aqui, então, ó, olhando aqui que eu vou arrastar ela aqui, ela vai deitar aqui, ó, quer ver, ó? Vou pegar ela aqui, certo? Vou girar ela aqui também, vamos fazer isso aqui, né? Coladinho aqui, bonitinho, só para vocês verem, né? Para vocês visualizarem aqui. Então, o que vai acontecer? Bom, se essa janelinha ela tivesse deitada, essas flechinhas não passariam por dentro dela. Não passariam mais por dentro dela, então não teria fluxo. Então quer dizer que esse ângulo influencia. E o ângulo eu sempre vou medir, tá? Então sempre vou medir a partir do eixo aqui, ó. Tá vendo essa setinha verde? Esse é o eixo da minha espira, né? O eixo da minha janela. Então o eixo central aqui da minha janela. Como o ângulo aqui entre o eixo central e o campo magnético é zero, isso significa que essas linhas de campo aqui, ó, elas estão passando perpendicularmente pela janela, ou seja, estão, né, provocando um fluxo bem intenso, total ali, tudo bem? Bom, mas isso a gente pode recuperar lá no outro vídeo. Vamos dar sequência. O exercício ele diz o seguinte, ó, uma bobina formada por 5 espiras que possuem um raio igual a 3 centímetros. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é uma bobina.
tá? Para agilizar, para ganhar um tempinho aqui, eu já produzi isso aqui, vou mostrar para vocês, ó. Tá aqui do lado. Essa é uma bobina, não é? É uma bobina que tem 5 espiras. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Ó, uma bobina que tem 5 espiras. Ela tem 5 voltinhas, tá? Então, eu peguei ali um cilindro, tá? E fui dando volta, fui passando esse fio, tá? Nossa, professor, e ele fica organizadinho, bonitinho assim? Não, na verdade, eu coloquei ali para ficar mais fácil para você observar. Essa bobina é conhecida como bobina chata. Por que chata? Porque ela não é legal? Não, ruim essa piada, né? Vamos lá. Não é porque ela é chata, ela é achatada, tudo bem? Ah, professor, mas ali ela não tá achatada. Não, isso aqui foi só um esboço, tá? Pra gente entender a situação. Bom, então a nossa situação é que eu tenho 5 dessas aqui, né? Ó, eu tenho 5 espiras dessas interligadas, tudo bem? Então eu vou ter fluxo magnético, obviamente, passando pelas 5 espiras, tudo bem? Tá, o que mais que ele diz? Ele disse que essa bobina foi atravessada por um campo magnético perpendicular ao plano da bobina, como eu desenhei aqui, ó. Então, fluxo total. O ângulo entre o eixo e as linhas de campo magnético é 0, tudo bem? Então, e portanto, o cosseno de 0 vale 1. Legal, o que mais que ele diz? Ele diz o seguinte, ó, se o campo magnético tem seu módulo variado de 1 Tesla para 3,5 Teslas em 9 milésimos aqui, ó, milésimos de segundo, 9 milissegundos, determine a intensidade da força eletromotriz. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, a lei de Faraday mostra que toda vez que eu tiver um fluxo magnético atravessando essa área aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu tiver uma mudança desse fluxo, quando eu digo mudança pode ser para mais ou para menos, quando eu tiver uma variação desse fluxo magnético, né, e esse símbolo delta aqui representa isso, quando eu tiver uma variação do fluxo magnético com o passar do tempo, eu vou gerar uma força eletromotriz. Tá, mas o que é força eletromotriz, professor? Força eletromotriz tem vários sinônimos. A gente pode chamar de voltagem, a gente pode chamar de tensão elétrica, de DDP, diferença de potencial, ou até mesmo por esses símbolos U ou esse Ezinho aqui, ó. Tudo bem? Então lá na lei de Ohm, por exemplo, você provavelmente já vai ter visto isso, né? Que U é igual R vezes I, né? Esse U é o DDP, é a diferença de potencial. Então vai gerar uma voltagem. Toda vez que o fluxo der uma variada, eu gero uma voltagem ali, gero uma tensão elétrica. Então, basicamente é isso. Ah, professor, e nesse caso vai ter variação? Lógico que vai ter. Se ele está mudando o campo magnético de 1 para 3,5, é óbvio que esse valor B não vai se manter. Não é isso? Ele vai mudar com o tempo, não é isso? Então, eu percebo que este B aqui, ó, nesse exercício, quem está mudando é esse B. Então, esse B aqui, ó, ele está mudando. Ele está variando, não é? Há uma variação do campo magnético e por isso vai ter uma variação do fluxo magnético. E qual é a consequência disso? Se eu tiver uma variação do fluxo magnético, ou seja, essa quantidade de magnetismo, vamos dizer assim, que está atravessando essa espira muda, eu gero uma voltagem. É isso que ele quer saber. Bom, então eu teria que calcular o fluxo antes da mudança e depois da mudança. Bom, para ganhar um pouquinho de tempo, eu já fiz esses cálculos, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Bom, primeira coisa que eu fiz foi verificar que cada espira tem um raio de 3 centímetros, ou 3 centésimos de metro, ou ainda 0,03 metros. Isso, em notação científica, vai dar 3 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. E aí eu calculei a área, ó. A área, fiz o cálculo da área. Professor, mas por que você fez o cálculo da área? Eu fiz o cálculo da área porque isso influencia no fluxo. Quanto maior a área, maior o fluxo. Então, eu fiz essa conta. Não se esqueçam aqui, ó, 3 ao quadrado, né? 9, 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado, 10 a menos 4. Aqui, professor, você não colocou em notação científica, né? Não coloquei em notação científica. Por quê? Porque vai que eu vou precisar fazer outras contas lá na frente, então eu não vou me preocupar com isso agora. Bom, e aí o que eu fiz? Percebe que eu troquei aqui, ó, substituí nessa fórmula e ficou φ, que é essa letra 1, ou seja, fluxo 1 e fluxo 2. Eu chamei de 1 e 2 as situações antes da mudança e depois da mudança. Bom, o que mais?
Cosseno de zero. Por que 0 grau aqui? Olha, porque o eixo está formando 0 graus com o campo magnético e, portanto, não é isso? Portanto, ele está perpendicular ao plano da figura e o cosseno de zero vale quanto? Vale 1, não é isso? Substituir a área, cosseno de zero, e o campo. Ó, o campo magnético quanto que era? Era 1 Tesla e depois passou a ser 3,5 Teslas. Tá. Lembrando que isso eu estou calculando para uma única espira. Portanto, nesse caso aqui, certo? Quanto que vai ficar o fluxo mesmo de verdade aqui? O fluxo 1 vai ficar 5 vezes maior do que isso aqui. E por que 5 vezes maior? Bom, porque eu não tenho uma espira só. Eu tenho que multiplicar por 5. A mesma coisa aqui, multiplicar por 5. E quanto que vai ficar isso, professor? Bom, aqui eu vou ter que fazer 27, não é isso? Vezes 5. Eu vou fazer essas contas aqui, ó. 27 vezes 5, eu posso falar que é 20 mais 7 vezes 5. Isso aqui é uma ótima dica para quem tem dificuldade de fazer conta ou quer fazer a continha do jeito normal. Faz, não tem problema. Isso aqui é só para treinar um pouquinho sua cabeça, né? Vamos lá. Ó. 20 vezes 5 é 100. Não é? 7 vezes 5, 35. Logo, isso vai dar 135. Então, isso aqui vai dar 135 vezes 10 elevado a quanta? A menos 4, né? Porque não posso deixar de ter aqui. Bom, e esse aqui, 94,5. Ih, professor, esse dificultou, né? 94,5. Será que dá para fazer assim também? Dá, ó. 94,5, né? E vezes 5, eu também posso fazer esse mesmo raciocínio. É 90 mais 4,5 vezes 5. Não é? Então, 90 vezes 5 é só pensar. Ó, 9 vezes 5, 45. Então, isso vai dar 450. Não é isso? E 4,5 vezes 5. Ó, 4 vezes 5 é 20. Meio vezes 5. Não é? Vai dar quanto? Meio vezes 5. Né? Vai dar 2,5. Então, vai dar 22,5 aqui, não é isso? Então, óbvio que isso aqui vai dar 472, não é isso? Eu não errei nada, e meio, tudo bem? Então, eu tenho aqui essas continhas, tá? Essas continhas aqui, você poderia fazer do seu jeito, jeito tradicionalzão mesmo lá, aquele jeitão que você já faz há um tempão, não tem problema, tá? Só estou mostrando uma outra forma de você pensar, raciocinar, tá? Então aqui, né, já tem a conta aqui, vou deixar aqui do ladinho, caso a gente precise, tá? Então, vamos lá. Então isso aqui vai dar 472,5 vezes 10 a menos 4, tá? Tudo isso em Weber, tudo isso em Weber. Muito bem, então tá aqui. Tá, e o que diz a lei de Faraday mesmo, galera? A lei de Faraday diz que isso, não é? Toda vez que houver a variação do fluxo. Teve variação? Teve, ó, desse valor para esse. Para saber o quanto variou, eu vou fazer a subtração entre esses dois valores. Então, eu vou fazer 472,5 dividido, menos, perdão, 135, não é isso? Para saber o quanto houve de variação. Então, isso aqui vai dar 5. Isso aqui, faço a conta aqui, né? Então, 12 aqui vai dar 7, não é isso? Isso aqui ficou quanto? 6. 6 menos 3, né? Vai dar 3, não é isso? E aqui, 4 menos 1, 3. Então, deu. Essa é a minha variação do fluxo. Ó. Qual que foi a variação? 337,5 vezes 10 a menos 4 Weber. Isso foi o que variou. É o que nós tivemos de variação. Tá. Vamos lá. Dá para calcular a voltagem? Dá. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que dividir isso pelo tempo que foi gasto, não é? E quanto tempo nós gastamos para fazer essa mudança? Essa é uma informação que foi dada para a gente. O tempo gasto para que a gente fizesse essa variação, que a gente produzisse essa variação, deixa eu me puxar um pouquinho para cá, tá? O tempo gasto para que a gente fizesse essa variação é um tempo, não é isso? Ó, então aqui fiz a variação, ok. É um tempo de 9 milissegundos. Então vou trazer para cá e vou finalizar o cálculo, que é como? Olha,
para saber o quanto nós temos de força eletromotriz, nós vamos fazer o quê? Menos o valor da variação, não é isso? E quanto foi a variação? Foi de 337,5 vezes 10 a menos 4, dividido pelo tempo, que é 9 milissegundos. Milésimo. Milésimo, 10 elevado a menos 3. Tá? Então, a gente vai pegar e vai fazer a simplificação, né? Vai ficar mais fácil aqui para a gente. Ó. Tem um 10 a menos 3 aqui, tem um 10 a menos 3 aqui, que vai ficar aqui 10 a menos 1. Tá? Então, isso aqui, ó, força eletromotriz. Então, já posso melhorar a minha conta. Ó. Menos 337, certo? V,5, né? Então, opa. Então, aqui, vírgula 5, vezes 10 elevado a quanto? A menos 1, dividido por 9. Multiplicar por 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa, tá? Mesma coisa que o quê? Dividir por 10. Então, isso aqui eu também posso colocar como 33,75 dividido por 9, tá? Então, com isso, mesmo que a gente não tenha noção, uma ótima noção de cálculo, dá para a gente já olhar isso aqui, né? Dá para a gente olhar isso aqui já com um desconfiômetro aí, né? Olha, se fosse 33,75 dividido por 10, 33 dividido por 10 dá 3,3, né? Como é um número dividido por 9, com certeza essa resposta, né? A gente olha aqui por todas elas e fica fácil de perceber que vai dar 3,75 volts. E eu nem preciso fazer esse cálculo, tá? Então, às vezes a gente fica preocupado, já querendo, né, ansioso, querendo fazer todos os cálculos possíveis e inimagináveis e tal. Então, espera um pouquinho, né? Vê se de repente a gente não vai poder simplificar algo, se a gente não vai poder, né, cancelar algo, né? Então, verifiquem isso aí antes de sair fazendo conta que nem maluco, tá bom? Bom, olha só. Então, nossa conta aqui chegou em menos 3,75 volts. Então, essa é a voltagem resposta, né? A alternativa correta é a alternativa E de esquilodramático. Não é isso? Então, bom, gente, fica aí. Um abraço. Até a próxima.